Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel 368, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana, primeira semana do ano praticamente, e uma semana, logicamente, como todos vocês já sabem, bastante complicada na geopolítica internacional. Mas antes de começar, queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês, as várias mensagens que venho recebendo ao longo das semanas. E, como sempre faço, peço que, se gostarem do podcast de hoje, deixem aí a observação, sua pergunta, seu comentário, a sua avaliação, mas principalmente compartilhem com aqueles amigos de vocês que ainda não acompanham o Conexão Gel. Bom, Doutrina Monroe e a queda de Nicolás Maduro. Esse foi o nome que eu escolhi para o primeiro podcast do ano e é o primeiro tema que eu vou falar. Todos vocês, lógico, estão acompanhando o que está acontecendo, mas me permitam fazer aqui um pequeno histórico da situação, né? Teríamos muitas coisas para falar sobre as administrações lamentáveis do Hugo Chávez, né, de 99 a 2013, depois do Maduro, a partir de 2013 até agora, né, 2026. Especialmente o Maduro, muito ruim. A economia, só para vocês terem uma ideia, em termos assim, gerais, 8 milhões de venezuelanos deixaram o país nesses dois mandatos, né, nesses dois governos, né, Chávez e Maduro. E a produção de petróleo da Venezuela, aliás, a maior reserva de petróleo do mundo, tem uma reserva de petróleo maior do que a Arábia Saudita, do que Rússia, Estados Unidos, etc. A Venezuela produzia entre 3,5 a 4 milhões de barris de petróleo por dia. E hoje produz aí 800 e poucos mil, produzia, né? Agora, com essa situação aí, vamos aguardar um pouco como fica. E a Venezuela era, percentualmente falando, nas décadas anteriores, né, à tomada de poder do Chávez, percentualmente um país que ia muito bem economicamente. Lógico, muitas desigualdades, problemas sociais que precisavam ser resolvidos, mas não era esse desastre que se tornou. Todos também acompanharam a fraudulenta eleição de Maduro em julho de 2024. O Edmundo Gonzalez era o seu oponente, o candidato da oposição. Lembrando também que naquele mesmo ano de 2024, em janeiro, a Maria Corina Machado, que venceu agora em 2026 o Prêmio Nobel da Paz, ela estava pronta para ser a única candidata da oposição, mas o Superior Tribunal lá da Venezuela proibiu Maria Corina de concorrer às eleições. Aí que surgiu o nome do Edmundo. Por isso que aqueles que não acompanham muito Conexão, o Edmundo foi o candidato em 2024, mas a Maria Corina Machado é realmente a grande líder da oposição venezuelana. Bom, mas vamos dar um salto. A nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, lançada no início de dezembro, ela trouxe como a maior novidade a clara prioridade do chamado hemisfério ocidental, né, ou seja, o continente americano. E ali cita nominalmente corolário Trump para a doutrina Monroe. E daí essa brincadeira de doutrina Monroe, né, Donald Trump e o James Monroe, que foi presidente dos Estados Unidos, lançou a América para os americanos em 1823, e aí ficou famosa essa doutrina Monroe. Em dezembro, Trump determinou o início de um bloqueio naval. Vocês acompanharam aqui também, tendo como alvo os navios tanques sancionados. E aí eu já vinha falando com vocês escutaram várias vezes aqui no Conexão Gel, com aquela quantidade de meios militares no Caribe, alguma operação militar teria que ocorrer. E vocês que acompanham o Conexão Gel devem lembrar que eu disse na época que a operação que o Trump realmente estava querendo era eliminar Maduro e a cúpula política da Venezuela. Essa era a minha visão naquele momento. Mas seria uma operação de grande risco, né, para os militares americanos. O Trump, obviamente, não queria mortes entre os americanos. Levando em consideração o tamanho da Venezuela, a questão de Caracas não ficar exatamente no litoral venezuelano, né, ficar numa posição mais elevada. As Forças Armadas também venezuelanas, tendo aí equipamentos russos, como os caças Sukhoi, baterias antiaéreas S-300, etc. Mas foi parcialmente isso que acabou acontecendo. Uma operação militar espetacular no último sábado, do ponto de vista de guerra eletrônica, do ponto de vista de inteligência, meses, né, acompanhando a liderança venezuelana,
e a inserção, 150 aeronaves, de acordo com as informações abertas que nós temos, 150 aeronaves dos Estados Unidos foram empregadas nessa operação militar, uma operação realmente impressionante, que vai entrar aí para os anais da história militar como uma operação de muito sucesso. Bloqueio de guerra eletrônica, apagou as luzes lá de Caracas, bloqueio de comando e controle, internet, etc. Várias coisas aconteceram lá em Caracas. Nós não temos, obviamente, os detalhes, porque a Venezuela não nos passou esses detalhes, o que nós temos aí são de fontes abertas, mas tem uma coisa muito importante nessa operação. O alvo passou a ser apenas o presidente Maduro e a esposa dele, a Cília Flores. E é muito importante não esquecermos que a Cília Flores não é apenas esposa do Maduro. A Cília casou com o Maduro em 2013, o ano que ele assumiu o poder no lugar do Hugo Chávez, que morreu naquele ano. E antes disso, ela já era uma figura importantíssima no movimento do Hugo Chávez. Ela foi advogada do Chávez quando o Chávez era tenente-coronel, tentou dar aquele golpe militar em 1992. A Cília, foi advogada dele e ficou amiga do Chávez, e ali conheceu o Maduro, que já estava como um grande apoiador do Hugo Chávez. Depois a Cília foi deputada, foi a primeira mulher presidente da Assembleia Nacional na Venezuela. Ela foi a presidente da Assembleia de 2006 a 2011. Então, todos os especialistas em Venezuela já consideravam a Cília Flores muito importante, por isso que ela também foi presa junto com o Nicolás Maduro. E por que poupar Delcy Rodrigues, né, e o resto da cúpula venezuelana? Muito importante isso, porque os Estados Unidos chegaram à conclusão de que precisavam de uma fase inicial de, digamos assim, estabilização, lidar com alguém que pudesse conduzir toda essa máquina complexa de governo da Venezuela, muito corrompida, com generais aí muito corrompidos, antes de passar por uma transição democrática. Isso foi falado claramente essa semana pelo Marco Rubio em entrevista. Ele falou ao Congresso americano sobre isso e deu entrevista também sobre isso. Então, Trump, assessorado pelo Marco Rubio, aliás, o Marco Rubio ganhou muitos pontos aí essa semana com essa operação contra a Venezuela. Lembrando que o Marco Rubio é filho de cubanos, então conhece bastante a região, né, da América Latina como um todo, fala fluentemente espanhol. Ele acabou escolhendo a Delcy Rodrigues. Delcy Rodrigues, uma advogada, era vice-presidente, se tornou vice-presidente em 2018, tinha sido chanceler de 2014 a 2017, então a Delcy tinha um certo, digamos assim, trânsito também internacional, acostumada a lidar com presidentes e ministros de relações exteriores de outros países. E não podemos deixar de considerar também o irmão da Delcy, o Jorge Rodrigues. Então essa dupla, Delcy e Jorge, foram escolhidas pelo Trump. E os outros dois, o Padrinho Lopes e o Diosdado Cabello, muito fortes, digamos assim, nessa política, tanto do Chávez como principalmente do Maduro, eles ficaram, digamos assim, um pouco encurralados, e eles é que nós devemos ter muita atenção daqui para frente, o comportamento desses dois líderes dentro do establishment político da Venezuela. A operação militar, então, foi um sucesso, não vou avançar muito. É impressionante como é que as baterias russas e os aviões russos nem decolaram, nada aconteceu. Inteligência no terreno, agentes da CIA no solo, monitorando a liderança venezuelana, sabotando os sistemas de comando e controle, como eu falei. E nos dias seguintes dessa operação, só um detalhe, o Maduro e a Cília Flores, no mesmo dia, no mesmo sábado, à noite, já estavam na prisão em Nova York. Impressionante, né? Retiraram, saindo de helicóptero, né? Vimos aí cenas dos helicópteros chegando, cerca de 200 militares americanos, forças especiais, Delta Force, do exército americano, em terra. Só temos informações aí de 32 militares cubanos que faziam parte, forças especiais cubanas, confirmou aquilo que muita gente já falava, né, que Cuba dava apoio, digamos assim, dava segurança ao Maduro, direta, né, eram cubanos que faziam essa segurança, e esses 32 militares morreram na ação. Não temos números de militares venezuelanos mortos na ação e nem exatamente o que os Estados Unidos, mas nós vimos pelas explosões que, obviamente, muita coisa foi destruída. A Venezuela não passou abertamente o que foi destruído e se outros militares venezuelanos foram efetivamente mortos. Ao longo da semana, vimos que esse plano avançou,
né? O Trump deu declaração de que a Venezuela vai entregar de 30 a 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos, que a Venezuela vai passar a importar somente coisas dos Estados Unidos, né? E a livre entrada de empresas americanas também na Venezuela, libertação de presos políticos, ou seja, os Estados Unidos realmente vieram, né, para controlar a Venezuela, não sei por quanto tempo isso vai acontecer. O Marco Rubio falou de três etapas e falou até de transição democrática. Maria Corina Machado, totalmente descartada, Edmundo Gonzalez também, por enquanto, totalmente descartados. E para reforçar que os Estados Unidos não estavam brincando, na quarta-feira agora, 2 navios-tanque foram apresados pelos Estados Unidos, sendo que o Marineira foi tema do Minuto de Conexão Gel de ontem, quinta-feira, e aí, se vocês quiserem saber mais sobre a questão do Marineira, vocês vejam lá o Minuto de Conexão Gel de ontem. Voltando, na própria quarta-feira, o Trump anunciou a saída dos Estados Unidos de 66 organizações multilaterais. E também falou que a proposta de orçamento de defesa para 2027 subiria para 1,5 trilhão de dólares. Ou seja, uma quantidade assim absurda, o tamanho dessa proposta do Trump em termos de orçamento de defesa. Também na quarta-feira cheio de novidades, terça e quarta-feira cheio de novidades, contato telefônico do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, com o Trump, um papo que levou aí o Trump a postar na sua rede social, dizendo que foi um papo muito amistoso e que o Petro deveria visitar a Casa Branca em breve. Ou seja, o presidente colombiano baixou o tom. Teremos eleições presidenciais na Colômbia agora em maio. O Petro não pode ser candidato à reeleição, mas pode ser que ele tenha realmente ficado impactado com a operação contra o Maduro, resolveu baixar o tom. O Petro, que estava criticando abertamente o Trump há muito tempo, baixou o tom. Cuba, obviamente, muito preocupada. Cuba recebia petróleo da Venezuela, em 2025 baixou um pouco, o México se tornou em 2025 o maior fornecedor de petróleo para Cuba, mas mesmo assim Venezuela fornecia petróleo para Cuba, cerca de 35% de todo o petróleo que Cuba recebeu em 2025 foi da Venezuela, não vai receber mais, então vamos ver aí Cuba, sem sombra de dúvida, de muito interesse para os Estados Unidos. Tem muitos cubanos morando nos Estados Unidos, isso aí também é importante politicamente. México também, os Estados Unidos citou nominalmente o México, mas o México é mais complicado, e Nicarágua também deve estar preocupada. A Venezuela, uma coisa que eu estou de olho é que a Venezuela ainda deve cerca de 10 a 15 bilhões de dólares à China, segundo algumas fontes que consegui pesquisar. E a Venezuela estava pagando, a dívida era maior, a dívida era de 60 bilhões de dólares, e a Venezuela pagava em petróleo. Então não sei como que vai ficar essa questão da dívida da Venezuela com a China em petróleo. E para fechar essa semana em termos de Estados Unidos e Monroe Doctrine, digamos assim, doutrina Monroe, é a questão da Groenlândia. O Trump voltou a falar na questão da Groenlândia importante, etc. Nós vamos ouvir falar desse assunto mais, porque na semana que vem o Marco Rubio disse que vai se encontrar com os dinamarqueses. Na minha avaliação, não vai ter invasão militar na Groenlândia. A coisa vai mais ou menos pelo caminho de comprar a Groenlândia ou incentivar o governo da Groenlândia, o povo da Groenlândia a votar em plebiscito pela independência da Dinamarca. Logicamente que o parlamento dinamarquês tem que ratificar, e aí os Estados Unidos fariam algum tipo de acordo direto com a Groenlândia. Mas não acredito em invasão militar por parte dos Estados Unidos, mas tudo pode acontecer. Acho que no final das contas a Groenlândia vai ser tipo o que é Porto Rico hoje para os Estados Unidos. Por que o Trump fez isso? Minerais críticos, muito importante, todo mundo está falando de petróleo, mas minerais críticos importantíssimos. A Venezuela tem minerais críticos, nós temos que olhar para a energia da Revolução 4.0, né, atual, inteligência artificial, robótica, etc., consumo muito grande de energia. O Trump botou a mão na maior reserva de petróleo, mas não apenas isso. As reservas de minerais críticos lá na Venezuela também são muito grandes. A China já estava forte nisso, né? E também interesse do Trump e dos Estados Unidos de expulsar da região potências opositoras, no caso China, Rússia também e o Irã, que esses três países já estavam com o pé, digamos assim, forte dentro da Venezuela. Então, os Estados Unidos conseguem isso com essa ação. Mas vamos acompanhar, muita coisa ainda vai acontecer em relação à questão da Venezuela e estamos de olho. Em relação ao Brasil, eu vou deixar para um Minuto Conexão Geo especial neste final de semana. Bom, segundo tema, a Europa ainda tenta salvar a Ucrânia.
né? Guerra Rússia e Ucrânia, não podemos, né, parar de falar nela. Vamos completar aí, 24 de fevereiro, 4 anos do conflito. A Rússia segue aí atacando com mísseis a infraestrutura de energia, o inverno lá. Agora estamos no inverno na Europa, você sabe disso, hemisfério norte, e a Rússia está tentando aí, digamos assim, castigar o máximo possível a Ucrânia na questão de infraestrutura energética, mas não apenas ela, também a questão da infraestrutura portuária, atacando os portos como Odessa novamente, foi bastante atacado essa semana, e a Ucrânia atacando, voltando a atacar navios da Frota Fantasma, já tinha feito isso em dezembro, fez agora novamente essa semana, na quarta-feira teve um ataque a um navio mercante, a um navio tanque que estava indo para Novorossiysk, que é um porto russo lá no Mar Negro, atacado por drone. Teve essa semana mais uma reunião daquele grupo de amigos da Ucrânia, dessa vez foi em Paris, capital da França, na última terça-feira, a presença de representantes de 35 países, 27 chefes de governo, pessoalmente, chanceler alemão, primeiro-ministro inglês, obviamente o Macron, primeira-ministra italiana, primeiro-ministro espanhol, primeiro-ministro da Polônia, primeiro-ministro canadense, ou seja, muita gente importante lá para discutir como seria o apoio à Ucrânia depois de um cessar-fogo. Só que o Ministério das Relações Exteriores russo já disse, né, que a presença de tropas estrangeiras na Ucrânia será considerada como alvo militar e poderão ser atacados. Então, tudo, né, voltamos a ficar de olho no posicionamento dos Estados Unidos em relação a esse conflito. E aí tem uma novidade interessante. O senador republicano Lindsey Graham, que é um senador importante do Partido Republicano, Carolina do Sul, muito ligado ao Trump, postou em sua rede social que conversou com o Trump, convenceu o Trump, luz verde, para que o Congresso aprove na semana que vem uma lei que já está pronta, sancionando os países que compram petróleo, diesel, derivados da Rússia. E aí ele citou nominalmente na postagem China, Índia e Brasil. Então é importante, vamos acompanhar um tópico aí também do nosso interesse. E aí deixo no ar uma pergunta para você. Será que o Trump teria finalmente entendido que não dá para confiar no Vladimir Putin? Que aquela ideia lá atrás de trazer a Rússia do Putin novamente, etc., para o G8, etc., isso aí não vai para frente, né? Que o Putin está enrolando, está ganhando tempo, né, para poder avançar mais no terreno. Será que o Trump finalmente entendeu isso? Vamos seguir de olho, né? Vamos acompanhar. Estamos de olho, Irã, vocês devem também estar vendo, tem postado o Minuto Conexão Gel sobre isso, desde o final de 2025, desde o dia 28 de dezembro, muitos protestos, mas assim, muita coisa mesmo, um dos maiores protestos aí dos últimos tempos, dos últimos anos lá no Irã, em função da situação econômica cada vez pior. O filho do Shah Reza Pahlavi tem feito várias postagens, né, para tentando aí se candidatar a uma opção política, mas acho muito difícil ele ser aí escolhido. O governo iraniano ainda mantém o controle do país, mas ontem mesmo a internet teve que ser desligada porque os protestos estavam muito fortes, várias cidades iranianas. Tudo pode acontecer, muita gente me perguntando sobre um possível ataque do Irã contra Israel. Acho difícil o Irã fazer um ataque de Israel nesse momento para tentar tirar o foco da população para essa questão econômica. Ou talvez um ataque de Israel junto com os Estados Unidos. Não tem nenhum porta-aviões americano na região. Isso aí é sempre um elemento importante de análise, né, de algum ataque dos Estados Unidos, né, a nação contra a Venezuela. Nós tínhamos o grupo de batalha do Gerald Ford, do porta-aviões Gerald Ford. Agora, lá no Oriente Médio, não temos nenhum grupo de batalha. Não estou comprando muito essa ideia dos Estados Unidos. Embora o Trump tenha ameaçado o governo do Irã em relação a se ocorrer morte, se o governo iraniano matar os manifestantes, alguma coisa assim, ele ia fazer alguma coisa, mas não estou vendo aí o Trump atacando o Irã neste momento. Vamos seguir de olho. Também seguimos de olho Israel atacando o Hezbollah lá no Líbano, isso aí não acabou. Temos muitas outras questões acontecendo ali na região, a Síria com problemas contra os curdos, o governo sírio também. A Síria é uma coxa de retalhos, então ali no nordeste da Síria tem curdos, e o exército curdo de dentro da Síria está em Alepo, neste momento, lutando contra o exército regular da Síria, do novo governo sírio. O Iêmen ali também com problemas, tem o grupo pró-Arábia Saudita lutando contra o grupo pró-Emirados Árabes Unidos, e ainda tem os Houthis, né? O Iêmen agora meio que dividido em 3 partes,
um grupo junto com a Arábia Saudita, outro grupo com os Emirados Árabes Unidos, um terceiro grupo seguindo ali os Houthis. Tem a questão da Somalilândia, que estamos de olho, vocês lembram, falei isso no meio do Conexão Geo no final do ano passado. Israel surpreendeu a comunidade internacional, sendo o primeiro país a reconhecer e já falando na possibilidade de instalar uma base naval lá na Somalilândia. Somalilândia, uma região norte da Somália, população praticamente 100% da população sunita, 5 milhões de habitantes, uma posição geográfica privilegiada, muitos interesses dos Emirados Árabes Unidos ali também, Etiópia, que não tem saída para o mar, quer utilizar um porto da Somalilândia para isso, e os Estados Unidos, até o momento, não se opôs, embora não tenha reconhecido formalmente a Somalilândia como um Estado, mas não se opôs à atitude de Israel. Israel não ia fazer isso se não tivesse falado com os Estados Unidos. Então é muito importante ficarmos de olho também naquela região como um todo. E falando ainda de África, começa hoje um exercício naval lá na África do Sul, que já está causando muita polêmica. China e Rússia tentando chamar aí do exercício naval dos BRICS. A princípio, pelas informações que temos, navios de guerra da China, Rússia, África do Sul e Irã participarão desse exercício, somente esses países. Índia não mandou navio, Brasil não mandou navio, nenhum outro país dos BRICS mandou navio para este exercício. Começa hoje, vai até o dia 16, também estamos acompanhando. E, para fechar, estamos de olho, China e Japão. A China, essa semana, cortou a exportação de qualquer produto dual para o Japão, ou seja, com uso tanto normal para a indústria, etc., mas também para a defesa. Então, aquela crise que começou lá no início de novembro, com aquela declaração da nova primeira-ministra do Japão, dizendo que o Japão teria que fazer alguma coisa caso Taiwan fosse invadida pela China, aquilo ali não acabou, então temos que ficar de olho China e Japão. E também estamos de olho Coreia do Norte. No sábado, quando teve a operação lá contra o Maduro na Venezuela, o Kim Jong-un quis mostrar ao mundo que ele está vivo, e lançou 2 mísseis balísticos nas águas ali do Mar do Japão, entre a Península Coreana e o Japão, só para, digamos assim, mostrar que ainda está bem atento à situação. E não podemos esquecer que também em dezembro nós vimos ali aquelas fotos, eu comentei já com vocês, do futuro submarino de propulsão nuclear da Coreia do Norte, com certeza com apoio aí da Rússia. A Coreia do Norte não ia desenvolver um submarino de propulsão nuclear sem o apoio de um país nuclear, como é o caso da Rússia, que já tem conhecimento dessa tecnologia. Bom, e fechando, como sempre faço, boa notícia, Brasil, mesmo com todos os problemas que nós estamos passando, não são poucos, eu sei muito bem dos problemas que o Brasil está passando, mas o Brasil é um país forte, o agro brasileiro, petróleo, minério de ferro, temos muitas coisas boas, precisamos, obviamente, da nossa indústria, aumentar aí a exportação de produtos com valor agregado, mas os resultados da balança comercial do Brasil 2025 foram bons, recorde em termos de exportação, 349 bilhões de dólares em exportações do Brasil em 2025, superou em 9 bilhões o recorde que era de 2023. Em termos de novos mercados, destaque aí para Canadá, Índia, Turquia, vários mercados novos aí que o Brasil aumentou as suas vendas para esses mercados, importações também cresceram. Então a corrente de comércio, que é soma de exportação com importação, totalizou 629 bilhões de dólares, é um recorde, nós nunca tivemos esse valor. Muito bom, o superávit ficou em 68 bilhões, foi o terceiro maior da história em termos de superávit, diferença de exportação para importação. E fecho lembrando a vocês que essa corrente de comércio aí que eu falei, 629 bilhões de dólares, 95% disso trafega pela nossa Amazônia Azul, 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Então é muito importante nós não esquecermos como que é importante a proteção das nossas águas, da nossa Amazônia Azul. Com isso, fecho esse Conexão Geo 368, muitos assuntos para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe aí a sua avaliação, seu comentário, façam suas perguntas, mas principalmente compartilhe com seus amigos que também gostam de pensar, de saber o que está acontecendo, entender melhor esse mundo complexo que vivemos. Um excelente final de semana a todos, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.